Esse esquema representa todas as organelas celulares de uma célula eucarionte animal. Aqui nós temos o núcleo e, extremamente associado ao núcleo, nós temos o retículo endoplasmático, associado a ribossomos, que é o retículo endoplasmático rugoso, é uma organela proveniente da invaginação da membrana plasmática, assim como todas as outras organelas membranosas, e o retículo endoplasmático rugoso, juntamente com os ribossomos, que são organelas não membranosas dispersas no citoplasma, são responsáveis pela síntese ou produção de proteínas a partir de uma receita de RNA mensageiro produzido no núcleo a partir do DNA. Essas proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso são reservadas no complexo de Golgi ou aparelho de Golgi e são transportadas através de vesículas para esse sistema de reserva, assim como esse sistema recebe também os lipídios sintetizados no retículo endoplasmático liso, ou seja, aquele que não está associado a ribossomos. O retículo endoplasmático liso, além da função de sintetizar lipídios, tem a função de armazenar precursores hormonais, de armazenar cálcio, além de degradar componentes tóxicos da célula e a própria célula, caso esteja em processo de envelhecimento. A maioria das coisas que são produzidas por essas duas organelas são transportadas através de outras organelas membranosas, que são as vesículas, porções do próprio retículo e do próprio complexo de Golgi. E o complexo de Golgi, além de reservar o que é produzido, ele também é responsável pela maturação. Existem duas porções no complexo de Golgi, uma parte inicial chamada porção cis e a porção trans, e entre a porção cis e a porção trans ocorre a maturação das substâncias produzidas pelos retículos. Essa maturação é a adição de carboidratos, por exemplo, ou a torção das proteínas, e uma vez prontas, as moléculas são transportadas em vesículas que se fundem à membrana plasmática e são ejetadas para o exterior da célula. O complexo de Golgi, além de maturar e reservar substâncias produzidas pelos retículos, também fornecem membranas para a produção dessa organela, que é o lisossomo. O lisossomo, ele contém enzimas. Essas enzimas são ativadas quando ocorre uma redução do pH dessa organela pelo bombardeio de prótons. Reduzindo o pH, as enzimas são ativas e essas enzimas elas degradam componentes, substâncias. Por exemplo, uma bactéria que num processo de fagocitose foi englobada em um endossomo, esse endossomo vai se fundir com o lisossomo e será degradado. Portanto, o lisossomo tem três estágios de vivência. O lisossomo primário, que é aquele apenas com as enzimas. O secundário, quando se funde com um endossomo, transportando, por exemplo, uma bactéria. E o lisossomo terciário, que tem apenas os resíduos dessa digestão. Além dessas organelas membranosas, existem também o peroxissomo, que é uma organela vesicular, produzida através da invaginação da membrana plasmática, que contém peróxido de hidrogênio, H2O2 ou água oxigenada, responsável por, num processo inflamatório, se fundir com a membrana plasmática e liberar essa água oxigenada para, por exemplo, destruir bactérias, entre outros organismos invasores. Além do peroxissomo, que é uma organela membranosa, a célula também tem o proteassoma, que não é uma organela membranosa, é um conjunto de enzimas que destroem proteínas que, porventura, foram produzidas erroneamente, com alguma alteração na sua estrutura primária, secundária, terciária ou quaternária, e essas proteínas que estão com uma produção alterada, elas não conseguem exercer as suas funções, portanto, elas são marcadas com uma proteína chamada ubiquitina, num processo de ubiquitinação. O proteassoma reconhece essa proteína marcada
e destrói essa proteína mal formada. Uma outra organela não membranosa, como o proteassoma, são centríolos. Os centríolos são formados por microtúbulos, que são proteínas do citoesqueleto. Nesses centríolos vão se ligar microtúbulos que vão formar os fusos mitóticos, que durante a divisão celular, quando a carioteca, que é a membrana do núcleo, desaparece, esses fusos mitóticos se unem aos cromossomos, puxando os cromossomos para as extremidades celulares. Então, a célula funciona mais ou menos como uma cidade, sendo o núcleo a prefeitura, onde são tomadas as decisões, onde tem as orientações. Os retículos endoplasmáticos rugoso e liso seriam as indústrias. O complexo de Golgi seriam os reservatórios ou galpões, né, de acúmulo. Os lisossomos seriam os lixeiros, quem destrói, ou talvez os policiais que destroem, né, as partículas invasoras. E os peroxissomos também funcionariam como policiais para a defesa dessa cidade.